Beleza. Então eu tô com o chat aberto aqui, tá? Mas vocês podem levantar a mãozinha, quem quiser falar a qualquer momento, tá bom? Vamos lá. Então hoje, pessoal, a gente vai falar de um tema que é específico da área de linguagem do Enem, tá? Que é tecnologia da informação e comunicação. Então, lembrando, recapitulando as nossas aulas, né? Primeira aula, eu mostrei para vocês que é importante vocês assumirem o controle da vida de vocês assumirem a responsabilidade pelo que vocês fazem. Eu deixei até um livrinho aqui do lado para passar para vocês. Esse aqui, ó. O poder da autorresponsabilidade. Não sei se está dando para enxergar aí. Tá enxergando ou tá embaçado? Deixa eu ver se tá. Parece que tá com fundo aqui, né? Vou tirar. Pronto, aqui, ó. O livro é esse, ó, O Poder da Autorresponsabilidade, tá? Depois, quem quiser. É um livrinho pequeno aqui, ó. Livro pequeno. Muito bom esse livro. O que é que esse livro fala? Ele fala sobre você assumir que a responsabilidade do que você faz é sua, né? Não é de sua mãe, não é de seu pai, não é de seu professor. Se você tirou uma nota boa, nota ruim, a culpa é sua, a responsabilidade é sua, beleza? Qualquer coisa que você faça. E aí, na segunda aula, nós tivemos uma aula sobre técnicas de estudo. Eu mostrei para vocês a técnica Pomodoro. Eu deixei para vocês uma planilha para que vocês preenchessem um planejamento de estudo de vocês. E aí, vocês preencheram essa planilha. Coloca no chat aí quem preencheu a planilha. Professor, preenchi. Tá dando certo? Não tá dando certo? Coloca o depoimento aí, o que é que você achou. E aí, ninguém fez, ninguém preencheu, ninguém usou. Deixa de desculpa, Emanuele. Deixa de desculpa. Sem mimimi. Lembram também disso aqui, ó? Hashtag sem mimimi. Lembram disso? Ó, Mariana colocou que preencheu. Tá conseguindo executar tudo certinho. E aí vocês vão adaptando no decorrer do semestre aí, no decorrer do ano, as disciplinas de vocês do curso, né? Do ensino técnico de vocês também vão mudando. E vocês vão fazendo os ajustes na planilha conforme necessário, tá? E hoje nós vamos falar de tecnologia da informação e comunicação, as famosas TICs, tá bom? Então eu trouxe um conteúdo bem rapidinho, bem breve, para que a gente fale. E no final nós vamos responder 6 questões do Enem aqui, tá bom? Do Enem do ano passado. Essas questões envolvem, de alguma forma, o conhecimento de tecnologia da informação e comunicação, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre TIC, o que é hardware e software. Ah, professor, eu já sei o que é, eu faço informática, beleza. Tem alunos aqui de outros cursos, né? E ainda assim, é sempre bom a gente revisar, tá? Internet, o que é a internet, como surgiu a internet, não é? A gente ouve falar tanto de internet, mas às vezes a nuance de um conceito pode fazer um diferencial para vocês, tá bom? E aí, o que é a TIC? Né? Tecnologia da Informação e Comunicação. Em plena era digital, é quase impossível ignorar a importância da tecnologia. Imagine uma pandemia, né, em 1917, se eu não estou enganado, que foi a última pandemia mesmo assim que a gente teve. Imagine como essas pessoas elas conseguiram passar por isso, né? Sem ter internet, sem ter computador, sem ter acesso aos streamings, redes sociais. Então você ficava basicamente trancado dentro de casa o dia todo, ou tinha que sair com as máscaras gigantes, né? Então a tecnologia ela evoluiu até a questão da máscara, né? O custo da máscara, o tipo, tudo isso é tecnologia, tá? E quando a gente fala tecnologia da informação e comunicação, envolve as questões da internet, redes sociais, tecnologias como fontes de conhecimento, tá? Então, professor, telefone é um TIC? Telefone é um TIC, é uma tecnologia de informação e comunicação. E hoje, nós temos as TDICs, né? Tem um D aqui antes do I, né? Que são as tecnologias digitais de informação e comunicação. O que é que envolve, professor? As tecnologias digitais.
E aí, quando vocês usam Twitter, LinkedIn, todo mundo sabe o que é LinkedIn aqui? LinkedIn. Coloquei no chat aí. Vocês sabem o que é? Não? Vai ter uma aula onde eu vou trazer para vocês só a parte de rede social, tá? LinkedIn é uma das redes sociais existentes, utilizada para negócios, né? Para, enfim, trabalho, busca de vagas de emprego. E aí, na próxima aula, eu vou trazer só rede social para a gente, tá? Hoje a gente vai falar um pouco da tecnologia. Então, o LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp, tudo isso é ferramenta de comunicação, né? O Telegram, entre outras. E aí nós temos o Meet, né? Nós estamos utilizando aqui uma plataforma chamada Google Meet que ajuda na comunicação digital, tá? Então é uma TDIC, Tecnologia Digital de Informação e Comunicação. Até aí tranquilo, pessoal? Tudo bem? Até aí tá de boas? Show, show. Beleza. Maravilha. E aí eu trouxe um conceito aqui para que vocês tenham uma referência, né? Enfim, até para que vocês deem uma lida depois. O link está aqui no slide. Depois eu vou disponibilizar esse slide para vocês, tá? Então, nesse link tem um texto falando só sobre TIC, beleza? E aí eu trouxe um trecho aqui, na verdade, 2 trechos, a gente vai ler aqui, né? Então, um conjunto de recursos tecnológicos. E aí, quando a gente fala, pessoal, em tecnologia, o que é que vem na cabeça de vocês quando a gente fala em tecnologia? Coloca no chat aí. Tecnologia, o que é que vem na cabeça de vocês? Pode falar, Maria. Celular. Celular, boa. O que mais? Notebook. Notebook, maravilha. O que mais? Internet. Internet, computador, colocaram no chat ali, José falou internet, aparelhos eletrônicos, caneta. Emanuele já pegou aí um insight da palestra do evento, viu? Eu já captei que você assistiu a CIT, né? Participou da primeira CIT. Não, então, de fato, uma caneta é uma tecnologia. Quando a gente fala tecnologia, veja que eu falei tecnologia, não citei digital. Né? Então, tecnologia, qualquer coisa é uma tecnologia. Um mouse é uma tecnologia, um livro é uma tecnologia, ou seja, como eram feitos os impressos antes da prensa, né? Antes da impressora. Então, tudo isso é tecnologia, beleza? Então, é isso que eu quero que vocês já coloquem na cabeça de vocês. Tecnologia é um conceito muito amplo. Ele não trata apenas de questões digitais. Óbvio que hoje, em pleno século XXI, o que é que a gente tem? A gente tem computador, internet, celular, tablet, televisão Smart TV, né? Então, tudo está conectado através de tecnologia e de internet, né? Então, a TIC em si, ela é um conjunto de recursos tecnológicos, utilizada de forma integrada com um objetivo comum. Então, quando o professor ele entra dentro da sala de aula, utiliza um pincel, um quadro, um projetor, isso é tecnologia, tá? Ele está usando uma tecnologia. Agora, quando a gente fala de TDIC, tecnologia digital de informação e comunicação, aí sim entra tudo isso que vocês falaram aí. Beleza? Até aí, tá tranquilo. Eu tô falando rápido, se tiver rápido, diga aí, professor. Volta aí, bota na velocidade 1.0, tá na velocidade 2.0. Fiquem à vontade, tá? Fazer pergunta. Então eu quero que vocês saiam daqui hoje com isso na cabeça. O que é tecnologia? Quando alguém perguntar para você o que é tecnologia, quando a gente vê você bater de cara com um texto no Enem, no vestibular, e o texto muitas vezes ele traz ali a nuance de tecnologia, só que não necessariamente uma tecnologia digital. E aí pode ser que você fique meio sem saber que aquilo é tecnologia, tá? Vamos lá, então as TICs são utilizadas nas mais diversas formas. Na indústria, ou seja, processo de automação, construção de carros, construção de equipamentos eletrônicos, uma própria impressão de livro, tudo isso é indústria, tá? No comércio,
Então, se você, sei lá, de alguma forma você tem um comércio na sua casa, vende hambúrguer, vende doce, vende bolo, tudo isso envolve tecnologia, tá? Você tem que cozinhar, você vai usar uma tecnologia de alimentos, tudo isso envolve tecnologia, beleza? No setor de investimentos, informações simultâneas, comunicação imediata, na educação, que a gente está utilizando aqui na educação, a tecnologia, nesse caso digital, mas poderíamos estar utilizando algo que fosse não digital, tá? E aí entra o conceito de hardware e software. Professor, mas eu já sei o que é isso aí. Vamos lá, galera de informática aí, coloca aí no chat o que é hardware e o que é software. Galera de agro também, eu sei que vocês têm uma disciplina de introdução à informática, tá? Então, coloca aí, quem sabe o que é hardware, o que é software. Vamos lá, ou abre o microfone. Maria tá com a mãozinha levantada ainda. Quer falar, Maria? Aproveite e fale. Pode falar. Não, não, não é nada disso, não. É porque eu não sei usar essa mão. Nada, tranquilo. Mas se quiser falar, fale. Hardware é o que você pode chutar e software é o que você pode xingar. Aí, uma definição, né? Da Emanuele aí. Todo mundo consegue entender, eu acho, essa definição aí. André colocou ali, hardware é a parte física, software é a parte lógica. Muito bem. Né? Então, hardware é tudo que a gente pode pegar. Né? Então, se você tem um mouse, um teclado, tudo isso é hardware. Né? Se você tem, sei lá, o cabo USB é um hardware, memória, processador, monitor, webcam, microfone, isso aqui é um hardware. Isso aqui é um hardware. E aí, o software vem da parte lógica, como bem disse aí o pessoal no chat. O que é a parte lógica, professor? É o que a gente não consegue pegar, é o que está instalado dentro do computador, dentro do celular, dentro da nossa TV. Então, veja que hoje, antigamente a gente dizia que hardware eram os componentes do computador, né? Mas não é que são os componentes do computador, são os componentes eletrônicos do equipamento eletrônico. Esse equipamento ele pode ser um computador, ele pode ser um roteador de internet, ele pode ser uma TV, tá? Um tablet, um celular, tudo isso hoje eles têm software também embarcado. O que é isso, professor? Embarcado? Você já vem com um termo aí que... Né? O que é embarcado? É dentro. Então, quando você vê alguém falando assim, eu vou trabalhar embarcado, né? Ele vai trabalhar dentro de um navio que vai ficar lá numa plataforma, algo desse tipo. Então, é quando você tem dentro do software instalado dentro do hardware, né? Então, no caso de um computador, você tem um software que é o chamado sistema operacional, onde a gente tem o mais famoso, que é o Windows, né? E o segundo mais famoso, o Linux. Quer dizer, o segundo mais famoso hoje deve ser o Android, né? Mas o Android é instalado no celular e é baseado também em Linux, tá? Então, professor, hardware, parte física, equipamentos eletrônicos, beleza? Então, se você tem um celular, né? Se você tem um celular e ele não tem o software instalado, ele não serve de nada para você, né? Por quê? Porque todas as ações vão ser realizadas através dos aplicativos, dos softwares, tá? A mesma coisa, o contrário. Se você tem um aplicativo show de bola, um jogo, né? Free Fire aí, como a galera colocou no chat, mas você não tem onde instalar aquele Free Fire, não vai servir de nada, né? Então, o desenvolvimento de hardware e software garante a operacionalização da comunicação e dos processos decorrentes em meios virtuais. No entanto, foi a popularização da internet que potencializou o uso das TICs em diversos campos. Veja que hoje a gente só está tendo esse curso, tendo esse momento por conta da internet, né? Alguns com a internet melhor, outras com a internet um pouco mais lenta, mas é através dela que nós estamos se comunicando aqui, tá? E aí chega no ponto. Beleza, professor, a gente está usando a internet, né? Então aqui hardware a gente já definiu, né? Parte física, parte lógica, equipamentos,
o que você pode pegar aqui, o que você não pode pegar, tá? Ou como falaram no chat, que você pode chutar e o outro você xinga. Mas às vezes você xinga o hardware também, né? E aí a gente chega na internet. O que é a internet? Alguém sabe dizer? Professor, o que é? Alguém já se perguntou o que é a internet? Como ela funciona? Alguém de info aí para explicar ou alguém, enfim, que saiba aí falar um pouco sobre a internet? Ninguém? Beleza. Vamos lá. Então a internet, pessoal, nada mais é do que computadores conectados, tá? E só que esses computadores, eles não estão conectados diretamente, né? Então, por exemplo, o meu computador, ele não está conectado diretamente ao computador do professor Antônio Márcio, ao computador do Carlos Eduardo, ao computador da Maria Janira. O meu computador, ele está conectado através de um roteador que está conectado ao provedor de internet, que nesse caso, no meu caso aqui, é a Atel. E aí, esse provedor, ele está conectado a um outro provedor central que recebe a conexão de internet no Brasil. Hoje, aqui no Brasil, nós temos fibra óticas subaquáticas. Como assim, professor? Subaquáticas? São fibra óticas que ligam o Brasil com outros continentes, tá? Então, sim, os continentes, eles são interligados através de cabos. Não é uma conexão via satélite, nada disso. São cabos mesmo, cabos submarinos de fibra ótica que conectam os continentes. Então, você tem conexão do Brasil para a África, e aí da África para a Europa, e assim se espalha. A mesma coisa do Brasil para a América do Norte, e assim você tem a internet, ou seja, você tem uma conexão intercontinental, tá? Intercontinental de como se fosse dois computadores mesmo, um computador no Brasil, um computador na África, você conecta, o da África se conecta com o da Europa e assim vai, tá? Isso eu estou explicando aqui para que vocês entendam que de fato a internet são conexões. Nada porque para a gente hoje é tudo muito transparente. A gente já nasceu. Pode falar, Emanuele. Às vezes tem, assim, a gente usa o termo internet de um jeito muito geral, né? Porque, por exemplo, agorinha, lá no grupo desse curso, a menina falou que a reunião tá parando para ela por causa da internet. Aí eu fiquei pensando, realmente, é a internet sim e não, né? De certa maneira. Uhum. Isso, a reunião dela tá parando. Aí vamos lá, vamos chegar nisso aí, para vocês entenderem, né? É, a internet é essa conexão como um todo, beleza? O que você contrata na sua casa é um pacote ou um plano de internet, um plano de dados, que vai fazer com que, através daquela conexão, você se conecte à rede mundial, tá? A rede mundial. Beleza? Ou seja, essa rede mundial é chamada de internet. E aí você contrata um plano e lá no plano diz assim, 60 megas. O que significa aquilo? 60 megas é a velocidade com que você se conecta a essa rede mundial de computadores. E aí o que acontece então, professor? Já que são 60 megas, ou 60 mega, na verdade, né? Megas não existe, é 60 mega, né? Porque vem de megabytes. E o que acontece quando esses 60 mega e ainda assim a minha conexão trava, como a Emanuele falou, né? Então existem vários motivos para essa conexão ficar lenta, né? Primeiro, pode ser o seu roteador, tá? Aqui em casa eu tinha um problema muito sério com o roteador, era um roteador que ele começava a travar e a Atel não quis trocar, enfim, eu acabei tendo que comprar um outro roteador, né? Outra coisa que pode ser a conexão do provedor pode estar com algum problema, de fato, né? Então, às vezes cortou uma fibra ótica, quase não sai, em algum lugar. Então, imagine aqui, ó. Você tem vários computadores ligados, cada um por um fio, né? Imagine agora que do nada esses três computadores aqui, ó, da frente,
eles vão ter que se conectar apenas através desse fio do meio. Ou seja, essa conexão vem para cá, essa vem para cá. Então é óbvio que isso aí... Deixa eu ver se tem caneta aqui. Vou pegar isso aqui para facilitar. Ó. Então se eu tiro aqui, ó, esse fio e conecto aqui, e eu tiro esse e conecto aqui, esse fio do meio, ele vai ficar mais congestionado, né? Imagine que são carros na rua aí, né? Então, está em floresta. E aí tem aquela rua principal que tem um semáforo. Aí vamos supor que a rua da rodoviária, todas as ruas ali vão ser interditadas e só vai ficar uma rua para que todo mundo passe. Aquela rua vai congestionar, ou seja, ela vai ficar com um tráfego de carro mais lento. É exatamente isso que acontece na internet, né? Ou seja, quando rompe uma fibra ótica, algo, todo o tráfego é direcionado para uma única fibra. E aí o que é que acontece? Todas as pessoas tentando acessar por um único lugar, a internet o tráfego começa a ficar lento. Então, o que você tinha de 60 megas, ainda tem 60 megas, só que ele não vai conseguir passar. Então, imagine que você tem uma Ferrari, mas você está preso no engarrafamento. Deu para entender, pessoal, essa analogia agora? Beleza, maravilha. Então, isso é a internet, tá? Então, eu não estou aqui para não dar tempo da gente estar se aprofundando. Depois eu disponibilizo o material para vocês lá, tá? Eu vou responder questões agora aqui com vocês. Então, eu trouxe 6. Não sei se vai dar tempo da gente responder todas, mas não se preocupem. As que ficarem, a gente vai respondendo nas outras aulas, tá? Vamos lá, então. Primeira questão. Professor, o texto é grande. O texto é grande sim, pessoal. Por quê? Porque no Enem, todas as questões, elas são contextualizadas, tá? Então, a gente precisa aprender a interpretar texto. O Enem, ela é uma prova de interpretação de texto. Ah, professor, mas cai filosofia, cai matemática, cai tudo. Só que se você não souber interpretar o texto, você não consegue resolver nenhuma questão, beleza? Seja de matemática, de química, de física. Às vezes tem uma questão de matemática que ela é mais interpretação do que conta. O professor Antônio Márcio está aí, pode me corrigir se eu estiver falando besteira. Mas, de fato, tem questões que vão ser tão simples, mas o contexto ali que ele traz, você requer uma interpretação sua, beleza? Então vamos lá. Questão número 17 do Enem impresso, porque teve o Enem impresso e o Enem digital, né, o ano passado. O Antônio Márcio confirmou aí, ó, é isso mesmo. Então nós temos o Enem impresso, prova branca, tá? Depois vocês podem ir lá conferir, mas eu trouxe aqui o gabarito para vocês também, beleza? Então em 2000, tivemos a primeira experiência do futebol feminino em um jogo de videogame, o Mia Hamm Soccer. 12 anos depois, uma petição online pedia que a EA Sports incluísse o futebol feminino no FIFA 13. Alguém aí não sabe o que é FIFA 13, não sabe o que é EA Sports? João Eduardo colocou ali, né? Ó, vamos lá, para que vocês entendam isso aqui, né? O que é o FIFA 13? É um jogo de PS4, PS5, de Xbox, um jogo. EA Sports é uma das maiores fabricantes de jogos eletrônicos, tá? Esportes eletrônicos, ou seja, ela é a fabricante de jogo FIFA e tem outros jogos também, beleza? Então, EA Sports é a empresa que fabrica ou que mantém o FIFA 13, que é um jogo, beleza? Então, aqui, ó, 12 anos depois da primeira experiência de futebol feminino. Contudo, vamos lá, vamos recapitular para não confundir, né? 12 anos depois, uma petição online pedia para a EA Sports, ou seja, as pessoas se reuniram de forma online, fizeram uma petição. Professor, o que é uma petição? Um abaixo-assinado, vamos dizer que seja. Todo mundo foi lá e assinou para que a empresa incluísse o futebol feminino dentro do jogo FIFA 13. FIFA 13, por que 13? Porque é FIFA 2013, tá? Contudo, só em 2015,
uma nova petição online que arrecadou milhares de assinaturas. Tivemos o futebol feminino incluído no FIFA 16, tá? Ou seja, o futebol feminino foi incluído dentro do jogo FIFA 2016. Vendo um nicho de mercado inexplorado, professor, não sei o que é nicho. O que é nicho? O nicho é o seguinte, imagina que você tem uma loja de roupa. Você pode escolher vender para mulheres, vender para homens, vender para criança, vender apenas para skatista, vender apenas para quem pratica esporte. Então, essa escolha de onde você vai atacar, vamos dizer assim, como seu público-alvo, é nicho, tá? É chamada de nicho. Então, percebam que a questão, ela envolve alguns conceitos de tecnologia, mas se você não tiver um conhecimento, se você não tiver um conhecimento geral, você não consegue interpretar a questão, tá? Vendo um nicho de mercado inexplorado, a EA Sports produziu o jogo com 12 seleções femininas. Nicho de mercado inexplorado, como assim? Não existia nenhuma outra empresa que fabricava jogos com futebol feminino. Então eles criaram 12 seleções femininas. E apresentou como inovação. A empresa sabe que mais de 40% dos participantes de futebol nos Estados Unidos são meninas. Para elas, ver o futebol feminino representado em um jogo de videogame é extremamente importante. Ter o futebol feminino no FIFA 16 é um grande passo para a sua popularização na luta pela igualdade de gênero num contexto machista, sexista, misógino e homofóbico. Beleza? Então, esse é o texto da questão. Vamos para a questão em si. Os jogos eletrônicos presentes na cultura juvenil podem desempenhar uma relevante função na abordagem do futebol ao... E aí vem as alternativas. Letra A. Disseminarem uma modalidade promovendo a igualdade de gênero. B. Superarem jogos mal sucedidos no mercado, lançados anteriormente. C. Inovarem a modalidade com novas ofertas de jogos ao mercado. D. Explorarem nichos de mercado antes ignorados, produzindo mais lucro. Letra E. Reforçarem estereótipos de gênero masculino ou feminino nos esportes. Beleza. Professor, como é que eu faço para resolver a questão? Você lê a questão, né? E aí é uma dica, né? Você lê a questão e depois, pessoal, você vai pegar cada alternativa e vai avaliar isolada, né? Então, vamos lá. Começando ali, já que a gente leu tudo de baixo para cima. Letra E. Reforçar estereótipos de gênero masculino ou feminino nos esportes. O texto fala sobre isso. Que ele está reforçando estereótipo de gênero masculino e feminino nos esportes. Não, né? Beleza. O texto não fala sobre isso. Então, a gente já elimina essa alternativa. Letra D. Explorar nicho de mercados antes ignorados. Beleza. Isso aí tá certo. Né? Aqui o texto fala que... cadê? Vendo um nicho de mercado inexplorado. Beleza. Isso aqui o texto fala. Mas aí ele fala aqui, produzindo mais lucro. O texto fala que a empresa ela lucrou mais por conta disso. Ele fala apenas que nos Estados Unidos tem um percentual, né, 40% são meninas, mas 60% são meninos, então, né? Ou seja, então 60% já consumia ali o produto, né? Então, não está claro no texto que produzir, que a partir disso vai conseguir produzir mais lucro. Então, o Enem ele tem uma estratégia de criação de questão chamada de teoria de resposta ao item.
E isso acaba confundindo muito a gente. Da seguinte forma, existem questões que elas não estão 100% erradas, ou seja, ela pode ter uma parte que está correta, mas não está 100% correta. Né? Então, se a questão acabasse aqui, ó, explorar o nicho de mercado antes ignorado, poderia ser que fosse ela. Né? Vamos lá, letra C. Alguém colocou, seria C, a Bruna Rodrigues, né? Inovarem a modalidade com novas ofertas de jogos ao mercado. Veja que, Bruna, quando a gente lê interpretando, ó, novas ofertas de jogos. Na verdade, ele não ofertou um novo jogo, né? Ele ofertou uma nova opção dentro do mesmo jogo. Então, o jogo continua sendo FIFA. Ele não ofertou um novo jogo. É o mesmo jogo e dentro do jogo tem 12 seleções femininas, tá? Então não seria a letra C também. Letra B, superarem jogos mal sucedidos no mercado. Em nenhum momento fala que o jogo FIFA ele estava mal sucedido ou que as pessoas estavam deixando de comprar e aí por isso eles tomaram essa estratégia, né? E aí vem a letra A, disseminarem uma modalidade, ou seja, tem o futebol feminino e o futebol masculino. O que é isso? São modalidades dentro do futebol, masculino e feminino. Promovendo a igualdade de gênero. Beleza, tem isso no texto, professor. E aí vamos lá, ter o futebol feminino no FIFA 16 é um grande passo para a sua popularização na luta pela igualdade de gênero. Tá dizendo no texto, pessoal. E aí o que acontece? Às vezes a gente fica na hora ali do Enem nervoso e não lê direito. Então, tá aí dizendo no texto. Professor, então o que é que isso tem a ver com tecnologia? Essa questão, ela se enquadra dentro do tecnologia, por quê? Porque ela envolve o conceito de jogos eletrônicos, tá? Então, dentro da TIC que cai no Enem, são coisas onde você precisa ver o contexto da tecnologia. Não vai cair o que é hardware, o que é software, não é isso, tá? São coisas do dia a dia nosso, beleza? Do cotidiano. Então, a correta seria a letra A. Alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta, quer falar alguma coisa? Vamos lá, então vamos para a próxima questão. E é a questão número 18, tá? Também do Enem Impresso, Prova Branca 2020. Essa questão, veja que ela tem uma questão de tecnologia bem sutil também, né? E traz contextos de outras áreas abordados junto com a tecnologia, né? Então vamos lá. Quando quis agilizar o processo de seleção de novos alunos, a tradicional Faculdade Britânica de Medicina de St. George usou um software para definir quem deveria ser entrevistado. Então, vocês já sabem o conceito de software, né? Ou seja, usou um programa de computador. Ao reproduzir a forma como os funcionários faziam essa escolha, o programa eliminou de cara 60 de 2.000 candidatos. Só por causa do sexo ou da origem racial, numa dedução baseada em sobrenome e local de nascimento. Um estudo sobre o caso foi publicado em 1988, mas 25 anos depois, outra pesquisa apontou que esse tipo de discriminação segue firme. O exemplo recente envolve o buscador do Google. Ao digitar nomes comuns entre negros nos Estados Unidos, a chance de os anúncios automáticos oferecerem checagem de antecedentes criminais pode aumentar 25% e pode piorar com a pergunta detido, logo após a palavra procurada. Então, supondo, o que é que a questão está dizendo aqui? Que em um determinado tempo, lá na Faculdade de Medicina, eles usaram um programa. Esse programa, eles colocavam lá os dados da pessoa
e baseado na onde ele morava e no nome da pessoa, por exemplo, meu nome é Tássio Gonçalves. Vamos supor que Gonçalves historicamente veio de uma família negra. Aí eles já eliminavam ali, né, baseado na origem racial, né? Então ele já eliminava aquela pessoa da entrevista. 25 anos depois, o que é que está dizendo? Que o Google, se eu digitar lá nos Estados Unidos nome comum de uma pessoa negra, o que é que vai acontecer? Ele vai aparecer anúncios para mim, falando, né, 25% de chance a mais de aparecer um anúncio para que a pessoa consulte um antecedente criminal. E se você colocar lá o nome da pessoa mais a palavra detido depois, com a interrogação, ou seja, Tássio ou Gonçalves detido, logo após a palavra, né, pode piorar mais ainda. Todo mundo entendeu o texto? O primeiro passo é esse, entender o texto. Vamos para as alternativas. Veja que essa questão ela já traz diretamente no título, né, dizendo, ó, o texto permite o desnudamento da sociedade ao relacionar as tecnologias da informação e comunicação com... Ela relaciona a tecnologia com o quê? Ou seja, relacionou o software com o quê? Ó, Giovana colocou aí, relacionou o software com o preconceito. Depois relacionou a pesquisa do Google com racismo, né? Isso é o quê? Preconceito também. Então essa questão, ela já está quase de cara aí, né? Vê que todo mundo aí colocando, letra D, letra D, letra D. Vamos lá. A agilidade do software. Em nenhum momento o texto fala que o software foi mais rápido ou mais devagar, né? Não foi nada disso. Ele relacionou a tecnologia com o passar dos anos? Não, ele falou que 25 anos depois ainda existe o quê? A discriminação, às vezes, dentro da plataforma, dentro de um software. Mas não disse que o software evoluiu, que a tecnologia evoluiu. Né? Ele não fala sobre isso. Em nenhum momento ele fala de linguagem. Né? Veja que não é o fato do... fala apenas do termo, do nome da família ali, né? Ou seja, do nome da família, não fala de linguagem, a forma como você vai buscar, algo do tipo, é isso? E aí sim, de fato, ele relaciona a tecnologia ao preconceito, né? E educação, em nenhum momento ele fala de educação, apenas falou que foi na faculdade de medicina, mas ele não está ligando a tecnologia com a educação, tá? Então veja que se a gente volta lá no texto, sempre a resposta, pessoal, quase sempre, vai estar em algum momento no texto, beleza? Então aqui, ó, fala que 25 anos depois, apontou esse tipo de discriminação, ou seja, o tipo que já existia, segue firme, né? Então isso é o quê? Preconceito. Muito bem, todo mundo matou aí essa questão. Questão bem simples, né? Mas que, na hora, o nervosismo, a gente pode errar. Né? Então, o fato daqui dizer 25 anos depois, isso aí você coloca passar dos anos, né? Por quê? Porque falou que era 25 anos depois. Não, pessoal. Veja que na pergunta ele diz que você tem que relacionar tecnologia da informação e comunicação com o que está dizendo lá no texto. Tranquilo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Entenderam aí, né? Então sempre tem que estar fazendo esse relacionamento, beleza? Vamos lá, questão 3. Ainda do Enem Impresso, né? Então, é um texto um pouco maior não, né? É só essa parte aí, mas tem um título, enfim. Deu vontade de jogar, mas não sabe como reunir amigos. Isso é o título, tá? Do texto lá na prova. E aí continua, né? Muitas vezes é difícil encontrar grupos para bater uma bola. Em função disso, estão sendo disponibilizados aplicativos que reúnem times e reservam espaços para os adeptos da paixão nacional, né? O futebol. No exemplo dessas iniciativas, é possível organizar uma partida de futebol, se inscrever para participar de um jogo,
alugar campos e quadras e convidar jogadores. O aplicativo tem 2 tipos de usuário. O que usa como ferramenta de gestão de grupo, convidando amigos para jogar, vendo quem confirmou e avaliando os jogos, e um outro usuário, que é o que busca as partidas perto de onde ele está, caso as pessoas que estão de passagem numa cidade. Vamos lá. Lendo o texto, você vê que é um aplicativo que reúne as pessoas, né, para jogar futebol. Pessoas, você pode convidar, você pode criar grupos, aqui está dizendo, né, alugar quadra. Ele tem 2 tipos de usuário. Para quem não é de informática, pode ser que seja estranho. Usuário, o que é usuários? 2 tipos de pessoas que utilizam esse aplicativo, tá? Eu poderia dizer assim, que o Instagram ele tem 2 tipos de usuário. As empresas que usam para vender algo e a gente que usa para consumir algo, né? Consumir os produtos. Produtores de conteúdo e os consumidores de conteúdo, tá? Isso aqui é só para entender o que é usuário, beleza? Vamos para a pergunta. A inter-relação entre tecnologia e sociedade tem estimulado a criação de aplicativos. E aí eu quero dar uma dica para vocês aqui de Enem também. Sempre quando tem uma questão, ele vem com 2 partes do texto. Uma parte que simplesmente só faz uma contextualização, não vai lhe ajudar em nada para a questão. Por exemplo, a inter-relação em tecnologia e sociedade tem estimulado a criação de aplicativos. Isso vai impactar em quê? Você já tem um texto aqui. O que ele vai pedir é, nesse texto, é percebido pelo desenvolvimento de aplicativos para. É isso que você tem que focar. Às vezes, esse texto aqui, que vem antes da pergunta, ele é um texto grande e acaba confundindo, pode ser que confunda vocês, tá? Então, fica atento a esse ponto, beleza? E o que ele quer saber aqui é, nesse texto, isso é percebido pelo desenvolvimento de aplicativo para, ou seja, o texto fala que foi um aplicativo que foi desenvolvido, né? E aí ele está trazendo aqui que seria uma relação de tecnologia e sociedade. Pode ser que nem para todo mundo aqui ficou claro que isso aqui envolve a questão de sociedade. Aí por isso que ele traz esse texto. Mas vocês têm que aprender a interpretar. Lembra o que eu falei? Professor, se ele fala de criação de grupos, grupos são sociedades, né? Então você cria grupos, sociedade. Dentro de um aplicativo, está relacionando tecnologia e sociedade, tá? Então, se você aprende a interpretar esses textos, a entender isso mais a fundo, fica mais fácil. Mas vamos lá. Então, como é que isso é percebido pelo desenvolvimento de aplicativo para? Letra A. Organização de eventos e competições esportivas. É isso que o aplicativo faz? Ele organiza evento e competição esportiva? Não é isso, né? Que ele faz. Letra B. Agendamento de viagens. Já viajou, literalmente, né? Essa daí já viajou legal, não é essa. Mapeamento dos interesses dos participantes acerca dos esportes. Ele fala de outros esportes, de preferência de esporte. Não, é futebol. Né? Então, não é esse. Identificação de escassez de espaço para a vivência do esporte. A ideia do aplicativo é identificar se o espaço está lotado, se o espaço está vago, se existe ou não o espaço. A ideia não é essa. A ideia é unir pessoas, né? Então, tá aqui a letra E. Formação de grupos em comunidades virtuais. Por que virtuais, professor? Porque é dentro da plataforma para a prática esportiva, né? Então, a Emanuele colocou A ou E, né? Depois a Isla colocou letra E. Então, vamos lá. Onde é que diz isso? Dentro do texto. O aplicativo tem 2 tipos de usuários. Um que usa como ferramenta de gestão de grupo, convidando amigos para jogar, vendo quem confirmou, avaliando o jogo. Isso é uma comunidade. Você convida as pessoas para jogar, você vê quem confirmou ou não.
de certa forma isso gera uma comunidade, né? Então, a ideia é letra E, a questão é letra E. Ok? Tá muito fácil, não tá, pessoal? Quem acha que tá fácil? Coloca aí no chat. Acho que dá tempo da gente responder mais uma. Giovana, não seja do contra, Giovana. Com a interpretação fica fácil, né, Laís? É isso aí. É isso aí. Maria colocou uma coisa importante. Ó. É preciso muito foco. Né? Então, na hora que vocês estiverem lá, nem sempre, pessoal, estou sendo bem honesto aqui com vocês, nem sempre a gente tem toda a calma. Né? A gente está ali e aquilo é um momento muito importante para a vida da gente. Então, às vezes a gente fica nervoso e o emocional, ele fala às vezes mais alto. Mas aí, durante a prova, o que vocês precisam é tentar controlar mais o emocional de vocês do que propriamente dito dos conteúdos. Porque os conteúdos estão aí. Você estudou, você sabe. Mas na hora, se você ficar nervoso, ansioso, ansiosa e trava literalmente, você não consegue sair do lugar. Né? Então, você precisa ter esse controle emocional. É fácil? Não, não é fácil. Né? Então, por isso que eu falo para vocês, antes de chegar a fazer o Enem, faça um simulado, imprima a prova. Ah, professor, não consegui imprimir. Pega no celular a prova, vai respondendo aqui do lado, só anotando os gabaritos. Mas leia a prova toda. Sente na sua casa, fique lá. Mãe, pai, ó, não fala comigo. De 1 às 5 eu vou ficar aqui respondendo a prova do Enem completa. E vai lá, senta e responde. Para que você não chegue no dia da prova sem nunca ter feito uma prova, ou que não chegue preparado para ver a estratégia, o que é que eu vou responder primeiro, por onde eu vou começar, qual a estratégia que eu faço na questão. Né? Por exemplo, nessa parte aqui, ó, você vai ter provavelmente que voltar e ler o texto de novo. Então, eu, Tássio, sempre vou ler primeiro a questão. Pelo menos isso aqui, ó. Vou ler primeiro isso aqui, depois eu leio o texto. Por quê? Porque eu já vou em busca disso aqui, ó. Tá? Então, isso é uma estratégia que eu uso, tá? É a correta, professor? Quer dizer que eu tenho que usar essa? O professor não quer tentar fazer isso. Pode O falar. professor não quer tentar fazer isso para a próxima questão, não? Mostrar primeiro a pergunta Pode e depois ser. mostrar Vamos o lá. texto? Vamos lá. Boa, Emanuele. Vamos lá. Então, ó. Pegando o gancho aí, né? Que a Emanuele deu a ideia, vamos fazer assim. E só para fechar, então, eu faço dessa forma. Quer dizer que a forma correta, professor, só tem essa? Nem todo mundo funciona da mesma forma. Então, você precisa aprender como é que você, né, trabalha melhor aí. Mas vamos lá, ó. Pegando o que a Emanuele falou, a apropriação das informações produzidas na imagem do GPS, nesse texto, tem o propósito de, nessa questão aqui, ó, eu teria que ler todas as alternativas para voltar lá e ver o texto, né? Por quê? Porque nessa questão é uma figura, é diferente, né? Então tem um texto, esse texto aqui na prova original ele estava abaixo da figura, tá? Então vem esse texto junto com a figura, mas vamos lá. Então, ó, letra A, reafirmar a necessidade do uso de aparelho eletrônico na escolha de rotas. Nesse caso, a gente só vai ler, porque a gente ainda não viu a figura, tá? Demonstrar a eficiência da tecnologia na resolução de problemas humanos. Estimular a reflexão sobre o poder de controlar os rumos da vida. Comprovar a aplicabilidade dos recursos digitais na reconfiguração de trajetos. Letra E, destacar a incerteza das emoções vividas pelo coração humano. Aí vamos voltar lá para a questão. E aí? A questão diz o seguinte: recalculando rota, por favor, aguarde. E aí logo abaixo vem o texto. O que não nos damos conta é que podemos mudar a rota a qualquer instante, porque as certezas absolutas não existem, tá? Então, é essa imagem com esse texto.
Vamos voltar lá para as alternativas. Qual alternativa mais tem a ver com a frase, enfim, a imagem, lembra da imagem, ó. A imagem ela tem um formato de coração no GPS, ó. Esse formato de coração do GPS pode confundir você e achar que é isso aqui, ó, destacar a incerteza das emoções vividas pelo coração humano. Mas não tem nada a ver isso aqui, tá? Não tem nada a ver. Botaram aquele formato de coração só para isso. É intencional, galera, é intencional. Ó, todo mundo aí colocando letra C, letra C, letra C, né? Beleza, então, ó, letra C, estimular a reflexão sobre o poder de controlar os rumos da vida, né? O poder, né? Ou seja, podemos vem de poder, né? De mudar a rota a qualquer instante, de mudar a rota. O que é a rota? O rumo, a direção, né? A qualquer instante. A direção de quê? Né? Então, isso aqui está sendo uma questão mais filosófica, trazendo aí em relação literalmente à nossa vida. Né? Então, não o GPS, vou controlar o GPS, demonstrar a eficiência da tecnologia na resolução de problemas humanos. Não tem nada a ver. Né? Reafirmar a necessidade do uso de aparelho eletrônico na escolha de rotas. Também não tem. Comprovar a aplicabilidade dos recursos digitais na reconfiguração de trajeto. Né? Então, eles colocam umas coisas, pessoal, muito bem elaboradas, alternativas, com um texto com a fala bonita, e aí, às vezes, na hora, no nervosismo, a gente confunde, tá? Então, vocês acharam melhor olhar primeiro a questão, depois a imagem, ou ver o texto e depois as alternativas? Pode falar, Bruna. Eu preferi olhar primeiro as questões e depois o texto, o conteúdo que a questão trazia. Massa, legal. Bom, pessoal, então, ó, nós estamos finalizando. Eu queria que vocês dissessem aí o que é que vocês acharam, se vocês gostaram. Eu vou deixar mais 2 questões lá para vocês. Peço que não olhem o gabarito, tá? Não olhem o gabarito. Tentem responder a questão antes de olhar o gabarito, beleza? Então, vai ter questão 5 e 6 lá, que é da prova digital, do Enem Digital. Pô, que massa, que bom que vocês gostaram, né? Espero que vocês, de fato, cheguem em casa, ó, lê a questão 5. Então, vem aqui, ó, lê a questão, depois volta para cá, lê o texto, procura entender, né? Depois vai lá, confere o gabarito. Vou até voltar aqui para ninguém ver o gabarito das outras. Confere o gabarito e comenta lá, depois que eu vou botar o material, comenta lá o que é que você achou, tá bom? E aí na próxima aula a gente comenta, faz o comentário dessas 2 questões e eu vou trazer outros assuntos e outras questões para vocês aí. Beleza, pessoal? Então, brigadão. Que bom que gostaram. Vamos para a aula agora do professor Márcio, né? Professor Antônio Márcio. Valeu, professor, aí também. Vou parar aqui a gravação.